Sou a professora Maria Elizabeth Zucoluto, do setor de meteorítica do Museu Nacional. E vim falar aqui para vocês um pouco sobre meteoritos, que é algo entre a astronomia e a geologia e que é uma parte tão específica que não é dado em salas de aulas. Então, todo mundo sabe, assim, ou ouviu falar o que é um meteorito. Isso não são pedras, são aerolitos. Aero o quê? Litos! Puxa! Mas o que são os meteoritos exatamente? Corpos celestes que caem na Terra. Então, os meteoritos podem ser rochosos, ou seja, pedaços de rocha que vêm do espaço, igual uma pedra da Terra, praticamente. Podem ser de ferro, então eles são de ferro, são bem pesados. E podem ser mistos, uma mistura de ferro e minerais. Então, como a gente saber que esses objetos vieram do espaço e, assim, diferi-los das rochas terrestres? Os meteoritos rochosos, em pouco tempo, eles começam a se confundir com uma rocha terrestre. Por quê? Porque eles caem, tá? Quando ele cai, ele tem uma películazinha preta, que a gente chama de crosta de fusão. Mas com o tempo, né, vai ficando exposto à chuva, ao vento, né, que a gente chama de intempéries. Então, ele vai perdendo essa crostazinha preta. Então, ele só tem essa crostazinha preta fininha. Por dentro, ele se parece um pouquinho com concreto, né? Então, a casquinha é igual uma casquinha de maçã, de tão fininha. E com o tempo, ele vai se oxidando, vai ficando mais polido, diferente, vai deixando de ser preto e vai ficando amarronzado. Quando a gente corta, esse aqui aparece umas pintinhas de ferro, que está mais facilmente visível nessa aqui que eu acabei de cortar. E, ele vai perdendo essas características, ele vai ficando mais assim, sardento, vai ficando... mas quando a gente lixa, você ainda sente as pintinhas de ferro. E quando ele fica muito tempo mesmo, ele parece... o que até geólogo detesta que chama pedra. Parece uma pedra mesmo, sabe? É um pedregulho. Por que a gente notou que isso aqui era um meteorito? Um que foi achado em região que não tinha outras rochas. E ele era atraído por ímã e, quando lixado, tem essas pintinhas cor de ferro. Os meteoritos que são de ferro, eles são mais fáceis de serem localizados no solo. Por quê? Porque você vê uma rocha diferente, um pouco enferrujada, vai lá levantar e... Eu estava tentando levantar este aerolito, mas acontece que eu não posso, polegar. Você pode? Mas claro. É pesado. Isso aqui pesa, gente. Não é brincadeira minha, não. Isso aqui pesa. Outra coisa, ele tem essas marquinhas aqui, ó. Parece que alguém apertou ele, né? Fez alguma massa de modelar. Sempre para dentro, nunca para fora. E ao lixar, né, se você lixar, você vai ver que a cor dele é igual de aço mesmo, tá? Lixado, o meteorito e o martelo, tá vendo? É igualzinho, tá? Igualzinho, gente, tá? E como eu sabia? Eu tenho uma solução. Alguns laboratórios de química também. Então, eu pego um ácido nítrico e uma solução chamada dimetilglioxima. É o famoso teste de níquel. Olha só, a gente pega um pouquinho do ácido nítrico diluído e deixo aqui agir um tempinho, tá? Posso pegar um algodãozinho, um cotonetezinho e mexer para espalhar lá um pouco, tá? E depois eu venho com dimetilglioxima. Olha o que vai acontecer. Estão vendo? Tá ficando rosa, ó. Entendeu? Rosinha, rosinha. Isso quer dizer que tem níquel. Todo ferro meteorítico tem níquel. Então, esse é o principal teste que eu faço quando chega um material para mim de ferro para eu ver se é meteorito. Agora, vamos falar sobre o acidente do meteorito de Santa Filomena.
né? Tá na mídia esses dias todos sobre esse meteorito que tanto impressionou todo mundo, uma chuva de pedras que caiu do céu bem no meio da cidade. Então, os meteoritos caem sempre. Só que a maior parte da Terra, apesar de ser bastante habitada, é formada de campos, mares e lagos. A parte que é zona urbana mesmo é pequena, basta você andar numa estrada de carro ou de avião, principalmente, que você vê que as cidades são pequenas. Então, as maiores chances são de atingir algum lugar não habitado. Os meteoritos, quando eles penetram na atmosfera da Terra, quando eles estão lá no espaço, eles são chamados meteoróides. Quando eles penetram a atmosfera, ele vem com uma velocidade tão grande que é de 11 a 70 quilômetros por segundo. Ou seja, sabe, ele pode alcançar a Terra, aí ele tem a velocidade menor. Ou se chocar de frente, que ele vai ter a velocidade maior. Então, 70 quilômetros por segundo é só multiplicar por 3.600 que vocês vão saber quanto é por hora. Então, quando eles atingem as camadas mais altas da atmosfera, o atrito com as moléculas de ar, né, vão fazendo com que eles se tornem incandescentes. Não é só o atrito, tem ali, vai ionizar o ar em volta, então ele brilha muito mais do que ele é. Então fica aquela bola de fogo bem grande. E que, mais ou menos de 100 quilômetros a uns 10 quilômetros de altitude, ele brilha como uma bola de fogo que a gente chama de estrela cadente. A grande maioria se queima totalmente na atmosfera, não chegando nada aqui na Terra. Mas alguns são maiores, mais resistentes, e eles sobrevivem a essa passagem atmosférica. E a bola de fogo é bem maior, que a gente chama de bólido. Então, numa noite, ele chega a brilhar bem mais que a lua, ilumina o chão. Mas, à noite, em geral, vai cair em algum lugar que ninguém viu cair. E o bólido, quando ele passa de dia, ele pouco é visível. Primeiro que ninguém fica olhando para o céu o tempo todo, e depois ele vai brilhar pouco em relação, assim, menos que o Sol. Então, a não ser que seja tão grande, que brilhe tanto quanto o Sol, para chamar atenção, né? Ele não vai brilhar tanto. Mas foi o caso desse de Santa Filomena. Ele passou de dia, brilhou bastante, foi capturado por algumas câmeras. E ficaria mais um bólido que a gente não soube onde caiu, se não tivesse caído na casa de uma senhora lá, né? O meteorito caiu, só tinha 2 crianças em casa, e quando a mãe chegou, o garoto falou assim: mãe, o menino aí da vizinha jogou uma pedra no nosso telhado. Eu pensava que foram os meninos que jogaram pedra pra cima. Ah, os meninos aqui, os vizinhos, atrás de vocês? Ah, entendi. Aí tu falou com a tua mãe quando chegou? Uhum. O que tu falou? Eu disse assim: mãe, os meninos jogaram pedra aqui em cima da casa. Mãe ficou com raiva aí. Aí eu sei, é um menino muito forte, viu? Que é pra quebrar o telhado, né? O irmão dela, quando chegou, resolveu filmar e postar na internet. Quando aquilo foi postado na internet, todo mundo, olha, é um meteorito, e nós soubemos do caso e já fomos correndo para lá. Chegou lá, tinha aquela que tinha caído nessa casa, algumas outras pessoas também caíram próximo a outras pessoas que coletaram também meteoritos, e depois, quando se soube que teria mais pelo chão, nós começamos a procurar, mostrar como é que era para as pessoas, né? E todo mundo saiu correndo da cidade querendo procurar meteorito, uma vez que tinha alguém que comprava o meteorito. Chegou estrangeiros lá e comprou meteoritos e tudo, e todo mundo ficou, né, na ânsia de comprar meteoritos. Nós também não conseguíamos achar no campo e também estava lá pagando alguma coisa pelos meteoritos. Então, o meteorito de Santa Filomena, ele é do tipo condrito ordinário, desse tipo que mais tem, e esse também só tem uma películazinha preta por fora, bem pretinha, se distinguindo das outras rochas, e quando ele tem um quebradinho, o quebradinho é claro, parece um pedaço de concreto. Ele é um pouco mais denso que outra rocha e também cola no ímã, o que, quando as crianças viram que a gente tinha, ele falou: a gente não tem esse teu equipamento. Ele falou: não, isso aqui é só um ímã na ponta de uma vara. E no outro dia estava todo mundo com ímã caçando meteorito.
foi muito legal lá e ainda estão achando bastante, que foi uma chuva bem grande. Uns dias depois a gente soube que acharam um de 38 quilos, né, numa fazenda lá, onde a gente também já estava procurando os maiores, né, que em geral quando cai essa chuva de pedra, os menores caem em grande quantidade atrás e os maiores em menor quantidade mais na frente. Então a gente sabia que tinha vindo de leste para oeste por causa dos dados da Bramon. A gente já tinha a trajetória bem estabelecida. Aí quando chega no laboratório, a gente corta, aí vai fazer uma lâmina para poder estudar o microscópio na microsonda eletrônica e saber a composição para começar a classificar, embora a gente já saiba mais ou menos o tipo que é, tem que ter os dados químicos perfeitos para poder sair publicações e também finalmente batizar o meteorito como o meteorito de Santa Filomena.